Pronto? Pronto, agora vai. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Vó Cuca e o assunto de hoje são as mulheres fortes. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, comente e compartilhe. Eu acho assim que eu vou voltar um pouquinho na história das mulheres no Brasil. Se a gente parar para pensar lá para trás, na época dos bandeirantes, gente, aquela mulherada era danada. Porque aqueles homens saíam, ficavam anos fora. Faziam outras famílias, até quem estudou um pouquinho de história, sabe? E essa mulherada ficava com a bucha do canhão, criando filho, cuidando das coisas, organizando tudo, ou seja, virando-se com o que tinha para hoje. Então, quem vem me dizer que aquelas mulheres todas ficavam bordando, rindo, falando, sendo delicadas, acho que está exagerando, não conhece muito bem a história ou não tem imaginação. A minha família é uma família muito antiga, tradicional, do interior de São Paulo. A gente é realmente descendente de bandeirante. Como diz o Lico, a família do Lico da Cuca está em livro de história. Então a gente conhece muitas histórias dessas mulheres. Nem todas conseguiram estudar, porque não era uma coisa muito normal. Mas as que conseguiram acabaram sendo mulheres firmes, que criaram os filhos, optaram algumas por ficar em casa, outras por tentar trabalhar, porque na época, na verdade, a mulherada podia fazer mesmo, era ser professora. Era o que sobrava. Estou falando no interior. Algumas conseguiam fazer faculdade, muito pouco, porque realmente a situação não era lá essas coisas. E as mulheres ainda não tinham aprendido o quanto elas eram fortes para se fazer respeitar. Eu não acho que homem seja melhor do que mulher ou mulher seja melhor que homem. Não, os dois se completam. Porque o que o homem faz por força, até porque pensam diferente da gente. A gente vê isso, quando a mulher está falando, ela fala, o homem está parado, aí você já está imaginando. Ai, tá pensando, vai brigar comigo, tá de mal. O cara, de repente, está pensando no resultado do time de futebol que ele torce. Então é muito interessante isso, às vezes então tem uns conflitos. E as mulheres antigamente, por força da situação da época, não tinham tanta informação. Então vamos falar uma coisa que é muito interessante, que se comenta muito: feminismo. Outro dia, para minha surpresa, eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa sobre feminismo, brilhante, que é um assunto que me interessa muito. Aí eu fui saber que a primeira reação de um movimento feminista, gente, foi lá para 1400 e nada. Quando que a gente ouviu falar um negócio desse? E também fui tendo informação que o feminismo, nessa concepção que temos hoje, é uma coisa que apareceu com o comunismo. Olha que interessante. Porque na concepção deles, eu não entendo quase nada de comunismo, na verdade, acho que nem entendo nada, mas o pouco de informação que a gente tem é essa: que as mulheres tinham uma necessidade de não criarem família, não criarem laços com ninguém, porque era uma única forma delas poderem doar-se ao partido. Isso é um fato histórico. Se vocês não sabiam, acho que é legal se estar interessado, porque a gente tem um material muito formidável de informação sobre isso. Inclusive filmes na televisão. Eu vi outro dia um documentário que eu achei assim excelente, que era As Mulheres da Segunda Guerra, Ou Mulher nas Guerras, uma coisa assim. na Netflix. E, gente, muito interessante, que eram filmes da época mostrando as mulheres na fábrica, construindo material bélico, porque elas ficaram no lugar dos homens. E é sempre o que acontece. Quando a mulher fica sozinha, ela tem que se virar nos 30. A vida é assim. Vamos fazendo. Então eu aconselho que, se vocês acharem interessante o assunto, até para discordar, procurem se informar em qualquer gulgada. Gulgada? Como é que fala hoje? Em qualquer gulgada que você dê, você vai conseguir descobrir. Bom, então voltemos. A minha família é assim: minha avó era professora, minha mãe acabou formando-se professora, todas as irmãs dela. Olá, classe! Então era assim interessante. A mamãe começou a trabalhar muito cedo. Uma das minhas tias casou-se mais cedo e veio embora para São Paulo, teve filhos, mas ela trabalhava aqui junto com o marido.
E a minha outra tia não trabalhava. Veja que interessante. O mais legal de tudo é que a minha mãe, como ela dizia, foi criada para falar francês, fazer tricô, tocar piano. Teve que aprender tudo depois, com muitas penas e muita dureza. Mas sempre foram mulheres fortes, cada uma no seu papel. Elas tiveram que ver que são bem diferentes, eram mulheres que realmente sabiam o que queriam e se faziam respeitar. Obviamente, foi essa herança que eu tive. Do outro lado, do lado do meu pai, a minha avó sempre trabalhou, batalhou junto com meu avô. Eles tinham uma loja que era a única da região que tinha uma papelaria, então trabalhava muito. A mãe dela teve 13 filhos, os homens na maioria se formaram, as mulheres na maioria estudaram e a minha avó, uma pessoa muito simples, era minha bisavó, aliás, né? Era um toquinho de gente. Menino, mas aquela dona Tota, ela era de um jeito de danada, ela comandava aquela filharada toda dela no olhar. Desgraçado! E era uma pessoa deliciosa. Então, eu acho assim, eu fui aprendendo no decorrer do tempo que a gente não precisa ficar com rebeldia, porque, na verdade, se você quiser ser respeitada, se você quiser ser ouvida, fale baixo, fale pouco, mas fale o que você quer. Nunca deixe de falar o que você quer. Pode até que naquela hora não seja a melhor hora, e é isso que a gente tem que aprender a medir, a hora que a gente vai falar. Senão você vai ficar parecendo uma louca. Fala muito. Então eu aprendi isso realmente com a minha experiência aqui em casa, com as minhas tias, avós, bisavós, primas, que se você não se valoriza, se você não é inteligente para se colocar, nunca você vai conseguir. Nunca. Então, lembra da guerra? Pois é. A mulherada ficou praticamente tomando conta do país na mão de obra, porque foi o que sobrou. Os homens foram para os campos de batalha, sempre fora do país, e o que aconteceu? Sobrou para elas a bucha de candão. Filho, trabalhar nas fábricas para fazer tudo que fosse necessário num esforço terrível de guerra. E elas deram conta. Elas deram conta. É inacreditável. Quer dizer, aquelas fragezinhas que o marido mandava calar a boca, de repente ela estava dando ordem, ela estava sendo uma capataz dentro de uma fábrica. Acabou a guerra, os homens voltaram. E aí? O que vai ser de nós? Porque nem todas aceitaram esta volta tranquila para casa. Claro que uma grande quantidade deve ter dado graças a Deus, porque trabalho pesado para mulher não é fácil. Mas voltaram. Aquelas que não se conformaram muito começaram a batalhar porque queriam direitos, alguns direitos que não eram permitidos para elas. Foi quando apareceram alguns movimentos, as sufragistas, porque era um absurdo que até aquele comecinho de século as mulheres não podiam votar. Eu li em algum lugar que eu não sei se foi na França, que as mulheres tiveram de voto em 1930. Gente, que isso? Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não acredito. Mas era a realidade, era outra época, era outra coisa. Então elas tinham batalhas, batalha para emprego, batalha para o direito à escola decente para os filhos, que elas pudessem trabalhar, facilidades. Então era muito justo o que elas fizeram naquela época. Gente, comecinho do século passado. Vamos combinar que era uma outra realidade. É verdade. A ciência não era tão avançada, as mulheres morriam de parto. Gente, que horror! As mulheres morriam muito de parto. As crianças morriam no parto. E não tinha-se como controlar. Até que inventaram a bendita da penicilina, que foi a primeira coisa que começou a acabar com a febre puerperal, acabar com umas coisas que as mulheres tinham, porque, gente, pensa bem, até a higiene naquele tempo não era uma coisa que se pudesse dizer que existia. Então, sabe, nós não podemos de forma alguma carregar batalhas daquela época, porque não são as nossas. Não são as nossas. Elas tiveram a sua época. E hoje não tem muito sentido, a meu ver, que se tenha aquela batalha do direito da mulher, que a mulher tem que ser igual. Os homens são fisicamente diferentes da mulher, mas só fisicamente.
Então, a batalha pelos direitos da mulher começou lá atrás. Era outra época, outro tempo. E não adianta, gente, cultura você não muda de um dia para o outro. Porque aquela coisa fica tão arraigada que você tem que dar tempo ao tempo. E você tem que saber lutar a sua batalha. Você tem que saber lutar para se fazer ouvir. Lembra que eu falei agora há pouco? O que a gente não pode é levar a ferro e fogo situações que não são naturais. Você não pode cortar etapas de um crescimento. Você não consegue botar uma criança com 2 anos na cama, ela acordar com 7. Não existe. E assim também são as culturas, assim também são os costumes. Comparando com o que eu vivi lá atrás. Gente, eu tenho 70 anos, eu já vivi um bocado de mudança. Porque eu percebi a minha vida para da minha mãe, para da minha avó. E se a gente for pensar, são 100 e poucos anos. Foi um salto, gente, foi gigantesco. Em 100 anos, a gente conseguiu, porque tivemos pessoas que sabiam lutar, sabiam defender a causa de uma forma que conseguia convencer. E não adianta 3 ou 4. Mudança de comportamento é na sociedade. É você explicar para a sociedade, você convencer uma sociedade, a massa, de que a sua ideia é certa. Que esse é o cuidado que nós temos que tomar. Como nós vamos convencer a nossa vizinha que acha que não vai daqui na esquina se o marido não for junto, que ela pode ir sozinha? Como nós vamos fazer isso? É brigando? É tonta, você é burra. Não. Conversando, é demonstrando o seu exemplo. Tudo que a gente tem certeza, o que a gente está defendendo é o certo, a gente consegue usar a palavra certa. Não adianta gritar, não adianta berrar, não adianta ficar carregando faixa, gritando no meio da rua, porque uma cultura não se muda de um dia para o outro. As pessoas têm forma diferente de pensar, as pessoas têm forma diferente de interpretar. Então, é muito delicado. Você não pode impor a sua vontade porque você acha que você está certa. Você até pode estar, mas sabe quando você perde? Quando você começa a querer convencer o outro e não aceitar o argumento do outro. Impor, né? A pessoa já se fecha. Impõe, quer dizer, ela acha eu estou certa e ela até pode estar. Isso é que é incrível, sabe? Porque a pessoa, às vezes ela está certa, mas ela fala de um jeito tão atabalhoado, ela fala de um jeito tão impondo, sabe o que parece? Que ela quer tomar o lugar daquele opressor. Ou seja, a pessoa vai deixar de ser oprimida por seja lá qual for a situação, e está na moda hoje dizer que são os homens, que todos são opressores, todos são estupradores, todos. Mas quem vai ser a nova opressora? Olha, gente, o exemplo assim, eu acho que vai ser o único que eu vou dar. Me deixou assim super assustada. Outro dia eu estou olhando lá um negócio e vejo lá, movimento ou qualquer coisa assim, odeio ser mãe. Falei, nossa, que coisa forte. Aí eu fui xeretar, fui olhar. Vocês acreditam que tem um grupo grande aqui em São Paulo? Odeio ser mãe. Se você odeia ser mãe, para que você vai ter filho, criatura? Me conta esta história. Ah, mas eu amo meu filho. Como vai viver um filho sabendo que a mãe odeia ser mãe? Se uma condição é grudada na outra. Olha, gente, eu juro para vocês que eu não entendo. O mundo realmente me deixa muito confusa. Mas onde está a boa intenção que você falou? Não, porque hoje em dia tu tem que criar movimento, né? Hoje em dia é tudo assim. Então a intenção delas é juntar. Então uma dá conselho para outra de como ser mãe odiando ser mãe. Jura? Que na verdade você pode admitir que você odeia ser mãe. Uma ela fala assim, o dia mais infeliz da minha... Eu li, o dia mais infeliz da minha vida foi o dia que meu filho nasceu, porque eu odeio ser mãe. Ela nem era mãe ainda. Por que essa mulher ficou grávida, Guilherme? Tudo é o que você falou, tudo tem que ter movimento hoje em dia. Não, porque todo mundo tem que se juntar, as causas têm que ser juntas. Então, As pessoas têm uma tudo causa horrível, hoje em dia né? tem que se juntar pra ter uma causa. Não, pois é, criou-se um movimento com essa mania que esse povo tem agora, que tudo tem que ter movimento, com gente apoiando. Odeio ser mãe. Nossa, não tem sentido nenhum.
Sabe, eu falei, gente, mas por que o movimento? Eu sei que tem mulher que tem problema de depressão pós-parto. Agora, aquela outra lá que escreveu que o dia mais infeliz da vida dela... Você falou, daí ia fazer um movimento. Depois, imagina, é o que você falou, o filho vai ver que a mãe faz parte do movimento, eu odeio ser Que eu mãe. odeio ser mãe, quer Coisa dizer... menos empática do mundo. Não é? Só pra existir um movimento. Não, mas eu amo o meu filho. Então, Olha o não, você contrassenso. Gente, Ai, é gente. o que eu digo, sabe? Como é que você pode amar o seu filho e deixar de ser mãe se o seu filho é seu filho porque você é mãe dele? É o ovo e a galinha. Tá muito chato. Não, agora o que eu acho bacana, porque outro dia eu tava... ó, você sabe que eu ouço muita coisa, né? Eu vejo, ouço, fico o dia inteiro ouvindo gente falando de tudo quanto é lado. Então, assim, parece agora que o pessoal tá mesmo começando a se cansar, porque o tiro tá começando a sair pela culatra. Ah, já vi o que aconteceu no Big Brother, né? Não, e você veja, né? Não só isso, Que não essa... as causas sejam erradas. Não, mas a militada errado. Radicalismo. Radicalismo é errado, é o que eu digo. Você Falou, a você sociedade grita, é. você não vai ser A ouvido. partir do momento que você grita, outra pessoa se fecha. Vai se fechar, não vai ouvir, entendeu? Isso é em qualquer nível, qualquer idade, qualquer tudo. 2000 anos depois. Imagina. Vai. Nossa, gente, vamos voltar para o vídeo. A gente começou aqui a conversar. Então, olha, conclusão. As mulheres sempre mandaram na casa. As mulheres sempre educaram os filhos para serem os homens que eles possam ser. As mulheres conquistaram seu lugar nos trabalhos. Não existe trabalho que mulher não possa fazer. Basta ela querer, porque realmente é uma opção dela. Trabalhar, ficar em casa, criar os filhos, criar filho e trabalhar. Isso realmente é uma decisão absolutamente da mulher. Até ter filhos, viu, gente? Até ter filhos. Então, vocês não fiquem preocupadas, porque as mulheres, nós já dominamos o mundo e vamos dominar cada vez mais. Mua! Até a próxima. Ficou bom? Nossa, esse é polêmico. Você vê agora, não sei se você viu essa história da Juliana Paz. Fizeram um horror, que desceram o cacete na moça, falaram. Pois então, aí você viu a resposta elegantíssima que ela deu pra todo mundo? Nossa, ela entupiu. E ela falou que não ia falar o nome da pessoa, que a pessoa sabia quem era. Alguma colega dela. Não, mas um monte de artista. Ficou, lógico, mas ela foi muito clara. Não, porque as pessoas estão reclamando dela, que ela não Ela nunca participa, mas ela tá certa. Mas é o que ela falou, ela não quer tomar partido. Não, que você ou é de esquerda ou é de direita, e radical. Não existe a possibilidade de você ser neutro. neutra. Não, você não pode. Simplesmente toma decisão Não, na hora que tomar uma Que decisão. coisa mais ridícula. E com isso você fala um monte de besteira. Porque, sabe, Gui, o que eu acho é o seguinte. Nossa, acabou? Vai dar uma quebrada, você fala. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, comente e compartilhe. Curtou? Ficou ótimo? Que foi? O microfone na câmera. Pera lá, então vamos ver umas coisas que eu tinha marcado, umas coisas legais. Gente, que coisa! Olá, pessoal, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3.